Olá, muito boa noite. Muito boa noite para você. O aumento dos casos de Covid-19 e de varíola dos macacos no Brasil. Só em um mês, a média móvel de mortes por Covid cresceu 57%. A Covid-19 já representa 71,2% dos casos de síndrome respiratória aguda grave no Brasil. E aliada aos casos do coronavírus, temos também o aumento de casos da varíola do macaco, Nicolini. No Band Entrevista dessa noite, vamos entender primeiro a diferença entre as duas doenças. Será que essa varíola deve preocupar tanto quanto preocupou a Covid? Tudo nessa época mais fria do ano, onde os vírus atacam mais, as pessoas ficam mais trancadas. Nosso entrevistado é o fundador da Anvisa, o médico sanitarista Gonzalo Vettina. Seja bem-vindo, doutor Gonzalo, boa noite. Boa noite, é um prazer estar com vocês aqui, tentar discutir, esclarecer esses assuntos tão complicados que você mencionou aí da varíola dos macacos e da Covid-19. A primeira coisa para a gente começar, Israel, doutor Gonzalo, gostaria que o senhor explicasse a diferença. Tem nada a ver uma coisa com a outra ou tem? Porque essa varíola dos macacos começou a aparecer na Europa, agora já tem casos no Brasil e preocupa as autoridades e deixa um pouco de pânico para a população, doutor Vettina. Veja, a Covid-19 é um vírus que nós já conhecemos, veio lá de Wuhan, está circulando nesses 2 anos, preocupa bastante e vai continuar preocupando a gente por muito tempo. A varíola dos macacos é um vírus que existe na África e nós reconhecemos esse vírus em 1958. E desde então ele está lá na África, particularmente na região ocidental e na região central, e ele provavelmente foi identificado inicialmente em ratos. Como os macacos, alguns macacos se alimentam de ratos também, os macacos se transformaram numa fonte da doença. E como o homem se alimenta do macaco, o homem acabou incorporando também essa doença. É uma doença que tem uma mortalidade baixa, em torno de 1%. Numa dos locais, que é a Nigéria, no Congo, a mortalidade é um pouco mais elevada, então pode chegar até 10%. É uma doença que praticamente não saiu da África. Tivemos alguns episódios, em 2003 tivemos um episódio com exportação de ratos para os Estados Unidos, mas atualmente ela saiu da África e foi para a Europa, basicamente Espanha e Portugal, a partir de aparentemente alguma festa, algum tipo de evento desse tipo, e se disseminou para um grande número de países. Nós temos mais de 1.000 casos já confirmados no mundo. Agora, é uma doença de baixa letalidade e, comparativamente com a Covid, de baixa infectividade. Ela não se dissemina muito rapidamente. Então, não é uma doença com a qual nós devamos nos preocupar. Mas, de preferência, será melhor que a gente não tenha transmissão local da varíola dos macacos. Nós não precisamos de mais uma doença. Então, casos que vêm de fora, ok, vamos isolar e vamos controlar, esperando que esses casos que vêm de fora não gerem novos casos. E segundo, que essa varíola dos macacos não seja transmitida para nenhum tipo de animal no Brasil, para que não ocorra a criação de um reservatório natural, como nós temos o rato e o macaco na África, não ter aqui no Brasil um reservatório natural, porque aí nós nunca mais nos livraremos da doença, né? Doutor Gonçalo, então, é importante controlar as doenças. E eu queria saber agora também uma questão muito importante: como é que acontece a transmissibilidade dessa doença da varíola dos macacos? É por contato na ferida? É a mesma questão do contato como acontece na Covid-19? Como é que o senhor poderia explicar para a população que está nos assistindo? A
As feridas são muito importantes, né? É uma doença que, entre os primeiros sintomas, são sintomas de uma gripe, com aparecimento também de gânglios, ou seja, ínguas nessa região das axilas, a região sexual, aparecem esses entumecimentos de alguns gânglios, né? E em torno de 10 dias aparecem as feridas, que por volta do 20º dia já desapareceram. Pode demorar um pouco mais para aparecer as feridas e para desaparecerem as feridas. O que é infectante? São as feridas. As feridas é que fazem a disseminação dessa doença. Porém, como essas feridas também ocorrem em regiões onde nós temos mucosa, como é o caso da orofaringe, do nariz, dos órgãos sexuais, pode ocorrer que quando eu tusso, e eu tusso porque eu estou incomodado com as feridas, eu também vou expelir vírus. Então, também pode ocorrer a transmissão por via respiratória. Só que não é o mesmo tipo de via respiratória da Covid-19. Porque eu estou falando aqui agora, tem uma nuvem invisível, um aerosol na minha frente, cheia de gotículas não visíveis e onde podem ter vírus. No caso da varíola, são gotículas muito maiores e que não formam esse aerosol, né? Então, é dessa forma que essa doença se transmite. O grande problema é que entre você ser infectado e aparecerem as primeiras pústulas, as primeiras feridas, pode ter um intervalo de 10, 15 dias. Então, tem um período muito grande do que a gente chama de incubação. E isto faz com que essa doença seja uma doença que nos deixe um pouco preocupados com a possibilidade de pessoas que não se percebem doentes, estarem doentes e virem apresentar as pústulas e posteriormente serem, então, infectantes. Rapidamente, doutor, antes da gente ir para o intervalo, vacina contra a varíola resolve essa do macaco? Não resolve, já que vacina contra a varíola não é novidade aqui no Brasil, né? A vacina que nós tomamos lá, você provavelmente não, que me parece um pouco jovem, mas eu tomei, aparentemente nos protege até hoje. A vacina que foi desenvolvida na Europa, na Dinamarca, é uma vacina eficaz e segura e protege contra a doença. Mas a produção anual dela é de 30 milhões de doses, é muito pouca para vender no mundo todo. Então, existe vacina, mas é pouca vacina. E deve ser utilizada para quem? Deve ser utilizada para proteger trabalhadores da saúde que vão ter que interagir com pacientes da Covid e protegê-los de vir a ter a doença. Como eu disse, é uma doença mata pouco e provavelmente nós nunca vamos vacinar como vacinamos contra a varíola lá atrás. A varíola lá de trás era uma varíola brava, ela matava 30% das pessoas que tinham varíola. Então, lá nós tivemos que fazer campanhas maciças. Neste caso, não teremos que fazer campanhas maciças. É tomar o cuidado do isolamento quando as pessoas estiverem com a doença. Quero agradecer ao Dr. Gonzalo Vecina. Daqui a pouco a gente comenta mais sobre a varíola do macaco. O Band Entrevista faz mais uma breve pausa aqui. Daqui a pouco a gente volta com novas informações. Estamos de volta com o Band Entrevista, que recebe hoje o médico sanitarista e fundador da Anvisa, Gonzalo Vecina. Covid-19 e também a varíola dos macacos. Há preocupação ou não, né, Nicolini? Eu não tenho dúvida que há, e a gente trouxe o doutor Gonzalo aqui para esclarecer. Doutor Gonzalo, eu queria voltar a falar agora da Covid-19, que é uma outra grande preocupação que a gente tem na região, e a gente vê os números voltarem a subir de infectados. E, sem dúvida alguma, graças à vacina, não vê o mesmo repique nos hospitais, nas internações principalmente, e mesmo nos atendimentos médicos. Até onde a gente tem que se preocupar agora, já temos aí cerca de 85% da população com 2 doses, cerca de 65% com 3 doses, um povo já tomando a 4ª dose. Vai virar uma gripe? O Brasil está se planejando, pelo que o senhor vê, daqui para frente agora para essa doença? Como é que a gente tem que entender esses números?
Primeiro, é uma doença muito preocupante. Nós temos que nos preocupar daqui para frente. A Omicron tem subvariantes e nós estamos particularmente preocupados com a BA4 e a BA5. Nós até agora fomos vítimas da BA1 e da BA2. Então, a BA4 e a BA5 hoje estão predominantes. A capacidade de infectividade, de disseminação da BA4 e da BA5 é maior do que a BA1 e a BA2. Então, muita gente vai ter, muita gente vai ter. É uma doença menos grave, mas ela pega os mais fracos, os velhos e os portadores de comorbidade. O número de casos está crescendo e o número de internações e de óbitos também está crescendo. Inclusive, nós estamos tendo um aumento muito grande da internação de crianças. Não tem grande coisa a fazer, exceto aumentar o uso de máscara. Por que a Omicron, nós estamos experimentando um crescimento do número de casos? Por causa da infectividade da BA4 e da BA5, por causa do relaxamento no uso de máscaras em ambientes fechados e por causa do frio. O frio nos leva a viver mais isolados, fechados, em ambientes fechados, sem circulação de ar, há uma maior infectividade quando nós temos pessoas reunidas. Então, esses três elementos fizeram explodir o número de casos e é o que nós estamos assistindo. Se não aparecerem novas variantes, o que vai acontecer, vamos ter novas variantes, porque existe uma produção grande de casos então essa produção de casos gera novas variantes. Então, o importante tomar esses cuidados que eu mencionei e continuar com a vacina. A vacina não protege contra ter a doença. A vacina protege contra ter doença grave e morte. Uma pessoa não vacinada tem 26 vezes mais chance de morrer do que uma pessoa vacinada. Mas, mesmo assim, ocorrerão mortes, particularmente de velhos e portadores de comorbidade. Doutor Gonzalo, em relação a esses cuidados, o uso da máscara, a gente viu que houve um abandono em boa parte do Brasil do uso de máscara. O governo do estado de São Paulo, o Comitê de Vigilância Epidemiológica, pediu novamente que as pessoas voltassem a usar o item de segurança que agora é obrigatório em algumas partes do estado de São Paulo, aqui em São José dos Campos, outras cidades do Vale do Paraíba também. Sua opinião como médico e também como ex-fundador da Anvisa, o que o senhor acredita? É hora de voltarmos a ter uma atenção muito maior também no uso desse item de segurança? É fundamental que nós voltemos a usar máscara. Veja, eu acho que é uma coisa importante para cada um de nós. Nós temos que tomar a nossa decisão. Eu não saio, não vou a lugar nenhum sem a minha máscara. Uma N95, ou seja, uma máscara que protege contra vírus. Uma máscara que, bem ajustada no rosto, impede que eu respire vírus das outras pessoas. Eu não estou indo em qualquer lugar, continuo me reservando e tomando cuidado. Eu acho que essa é a mensagem para cada um de nós, principalmente os muito idosos. Não é o meu caso, mas tudo bem, né? Então, principalmente os muito idosos e os portadores de comorbidade, obeso mórbido, hipertenso, diabético, tem câncer, está em tratamento, tem uma doença que diminui a imunidade, essas pessoas têm que se proteger. Não espere os outros, se proteja você. Cuidado com aonde você vai e nunca deixe de, em estando fora de casa, usar máscara. Dentro de casa, se tiver pessoas que circulam muito, por exemplo, crianças que têm que ir à escola, você tem que tomar também alguns cuidados para diminuir a probabilidade de você ser infectado. Então, se você é do grupo de risco, cuidado. É importante esse recado e uma outra questão importante que eu queria falar com o senhor é a seguinte, a gente vê muita gente pegando agora a Covid com sintomas completamente diferentes daqueles que a gente cansou de falar aqui, inclusive com o senhor, que perde paladar, perde olfato, ninguém mais perde paladar, ninguém mais perde olfato, ou muito poucos, e a galera hoje tem reclamado muito de garganta inflamada
e às vezes apenas um nariz escorrendo, que aí é um resfriado e aí tem muita gente que acaba não sabendo que está infectado e acho que talvez por isso tenha essa explosão de casos da Ômicron. Isso realmente mudou? A Covid não é a mesma, podemos dizer? Veja, na medida em que ela aumentou a capacidade de infectar, vamos lembrar, lá nas primeiras variantes, a variante que veio de Wuhan, a variante Gama de Manaus, para cada pessoa infectada, eu tinha 3 pessoas com a doença, ou seja, uma infectava 3. As atuais variantes, uma pessoa chega a infectar 10 pessoas. Então, ela explodiu na sua capacidade de disseminação, mas ela ficou muito menos grave. Ela não atinge o pulmão nas áreas mais baixas, não existe mais, na maioria das vezes, insuficiência respiratória. Diminuiu muito esses sintomas neurológicos, mesmo sintomas cardíacos e renais. A doença ficou menos grave, o que é muito positivo. Porém, os fracos, as pessoas mais frágeis, ela continua matando. Por isso, temos que continuar tomando cuidado. E a gente vai falar mais sobre isso no próximo bloco. Mais uma parada aqui no Band Entrevista. A gente volta em instantes com as informações, as transmissões sobre a varíola do macaco e também a Covid-19 aqui no Brasil. Varíola dos macacos, Covid-19, estamos na estação mais fria do ano, o inverno chegou. Isso até onde pode piorar a transmissão dessas duas doenças que preocupam a população. Quem fala sobre isso para a gente hoje aqui no Band Entrevista é o fundador da Anvisa, Dr. Gonçalo Vecina, que é sanitarista, pois não? E a gente vai falar sobre isso, Dr. Gonçalo Vecina. O Nicolini tocou num assunto muito importante, um ponto muito específico, frio aqui na região. Estamos na época mais gelada do ano, é o inverno. Isso contribui para novos casos, uma alta, um novo pico que pode acontecer, não só aqui na nossa região, mas em todo o país, doutor? Em relação à Covid-19, sem sombra de dúvidas, porque nós tendemos a nos fechar. E ao nos fecharmos, aumentamos a possibilidade da transmissão de vírus em ambientes fechados, né? Então, num restaurante, enfim, aonde nós vamos, os lugares vão estar fechados e sem circulação de ar. Então, os aerosóis que nós emitimos ficam mais tempo em suspensão. Diferentemente em relação à varíola dos macacos, onde existe também a possibilidade da transmissão aérea, porém ela é menos importante. O grande componente da transmissão da varíola dos macacos é o contato íntimo. Então, uma pessoa que você passe a mão nas pústulas, etc., e leve a mão a locais onde a pele não é íntegra, porque eu tocar numa ferida não transmite a doença para mim, exceto se eu tiver um corte, uma solução de continuidade na minha pele. Aí o vírus vai penetrar no meu corpo. Ou quando eu ponho a mão numa ferida e, de alguma maneira, mais tarde, vou levar a mão à boca ou ao nariz. Então, a proximidade, né? A gente acredita que muitos dos casos que aconteceram na Europa aconteceram devido à presença de atos sexuais, então, onde ocorre uma proximidade natural das pessoas. E não foi o ato sexual em si, mas foi a presença dessa proximidade, né? Embora o vírus da varíola do macaco já tenha sido identificado também em sêmen humano, em esperma. Então, ela também pode ser transmitida por relação sexual, mas não é a forma mais importante. A forma mais importante é através do contato direto com o paciente que esteja infectado. Então, o frio é um componente importante. Eu queria falar mais, doutor, sobre a Covid-19, que é, sem dúvida alguma, como o senhor mesmo disse, a doença que mais preocupa. A gente não vê uma ação do governo até aqui de uma vacinação regular.
Estamos falando agora de quarta dose ou segunda dose de reforço. Eu conheço muita gente que não tomou nem a terceira porque falou que passou mal na segunda e uns que não tomaram a quarta porque passaram mal na terceira. Ah, dá calafrio. Não, eu estou protegido. Falaram que 2 resolve. E a gente não vê ação, por exemplo, para o ano que vem, que a gente pelo jeito vai esse ano nessa segunda dose de reforço. O senhor acha que está faltando já começar a estruturar? É preciso estruturar uma vacinação regular a partir de agora contra a Covid para toda a população brasileira acima dos 5 anos? Nós temos que levar em conta que 4 a 5 meses após tomar a última dose, há uma queda na produção de anticorpos. Então, as doses de reforço são mandatórias. Nós já estamos vacinando com terceira dose acima dos 12 anos. Provavelmente vamos vacinar com terceira dose a partir dos 5 anos. Nos Estados Unidos, crianças a partir de 6 meses começaram a ser vacinadas. E acima de 40 anos, nós já estamos na segunda dose de reforço, a chamada quarta dose. Muito provavelmente essa coisa vai continuar. Vamos ter quinta dose? Não sei se vamos ter quinta dose. Quarta, com certeza, sim. E o futuro, qual será? Provavelmente, nos próximos meses, principalmente a Pfizer e a Moderna nos Estados Unidos, estarão liberando vacinas feitas em cima de uma plataforma mais atualizada, vacina para pegar Omicron. Então, provavelmente, nós vamos ter uma vacina mais específica, que seja capaz de evitar ter a doença. Mas, por outro lado, vamos continuar tendo o aparecimento de novas variantes. Então, essa guerra é uma guerra que nós vamos ir atualizando a cada round que nós formos jogando com a doença. Espero que, num futuro não muito distante, nós tenhamos uma vacina que seja suficientemente eficaz, que permita que mesmo novas variantes sejam controladas e que o número de casos caia e isso se transforme numa doença que tem uma certa sazonalidade, ou seja, nos invernos nós reencontraremos a Covid-19 novamente. Perfeito, e a gente vai acompanhar de perto essa evolução e, é claro, voltar nesse assunto, sem dúvida alguma, aqui no nosso Band Entrevista. Eu queria agradecer imensamente a presença do senhor aqui, doutor Gonçalo Vecina, que gentilmente nos atendeu neste Band Entrevista. Até uma próxima oportunidade, doutor. Muito obrigado, parabéns pela tarefa de fazer o que o governo deveria estar fazendo, que é informar a população, né? A população, em sabendo o que deve fazer, eu espero que faça. O governo não está fazendo isso, que os repórteres, que o jornalismo o faça. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, doutor Gonçalo. O Band Entrevista fica por aqui, mas nosso encontro está marcado para o próximo sábado. É todo sábado, às 6:50 da noite. Um forte abraço para você, até o próximo sábado. Até mais. Até a próxima.